Olá, olá a todos. Meu nome é Carlos Oliveira Santos, sou o autor deste livro. Muito obrigado por terem vindo, todos vós. Muito obrigado aos meus companheiros, ao Paulo Guerreiro, da Casa das Marinhas de Desposende, ao Nuno Sampaio, que ainda está a caminho, da Casa da Arquitetura de Matosinhos, e ao meu querido e de há muitos séculos amigo António da Silva Oliveira, um grande criador do Porto, poeta, editor, performer, e vai-nos fazer o favor, o António, de ler um dos contributos, porque de facto este livro, para além do meu texto, tem, a propósito destes 10 anos da morte do Oscar Niemeyer, a participação de muitas outras pessoas. O primeiro dos quais é o Santiago Calatrava, o arquiteto. Adorava o Niemeyer tinha muita simpatia pela obra do Santiago, pelo arrojo, pela criatividade, e o Santiago mandou-nos um poema visual à obra do Oscar Niemeyer. António, faz favor. Boa tarde. É um prazer estar aqui com o Carlos Oliveira Santos. Há 38 anos que a gente não se encontrava. Ele apareceu-me cá por causa das edições e da Rádio Caos, na altura, que era e veio aqui fazer um trabalho connosco para o Jornal de Letras. Por isso é com todo o gosto que eu estou aqui e vou passar a ler o poema visual à obra de Oscar Niemeyer por Santiago Calatrava. Domínio do plástico e do corpóreo. A expressão arquitetónica da vida em si, como o corpo humano, o edifício torna-se num organismo de braços abertos para acolher e receber fachadas e volumes que revelam ritmos contidos na face. Formas que se dobram em si mesmas, criando volumes permeáveis e habitáveis. Contração e expansão das paisagens, seguindo um ritmo que capta as sinuosidades naturais do corpo. Também um escudo. Também como um escudo, círculos e verticais que proclamam valores cívicos junto com a poesia do eterno feminino, estático ou em movimento. O mínimo apoio permite lançar-se e alcançar as estrelas para atingir o apogeu do antigo clássico. E retornando à terra para contemplar a paisagem, uma calma que nos faz sentir a beleza do ser humano transformado em arquitetura viva. Boa tarde. Maravilha. Outro dos grandes contributos para este nosso tributo ao Oscar é o do seu amigo, tributo a Oscar Niemeyer, referência persistente do estudante Álvaro Siza. O nosso querido Álvaro Siza recorda como aluno da Faculdade de Arquitetura apareceu o Niemeyer pela cabeça daqueles jovens estudantes, pela mão do Fernando Távora, pela mão do Carlos Matos, e foi uma verdadeira revolução na maneira daqueles jovens estudantes, como os jovens estudantes da Faculdade de Arquitetura que estão aqui e que fizeram o favor de vir. Foi um sopro de criatividade que o Oscar e a arquitetura brasileira em geral trouxe nesses anos. O nosso Siza participa neste livro com um desenho do Oscar. Politicamente incorreto é o Oscar a fumar, mas o nosso Álvaro Siza demonstra toda a sua amizade, toda a sua simpatia
por este companheiro da arquitetura. Filmámos um depoimento do Álvaro Siza sobre a obra do Niemeyer, que vos vou passar. Só mais tarde é que voltei a encontrar o Niemeyer, porque foi quando comecei o Museu Ibéria Camargo. E a viagem era sempre por Brasil, por Rio de Janeiro. E, portanto, algumas vezes visitei-o no escritório de Copacabana. Estive lá também outra vez com o Tábora, várias vezes, vários encontros assim. Um deles foi porque uma revista japonesa propôs-me fazer um filme, uma entrevista no ateliê dele. E se eu aceitava, eu disse, não, tenho que perguntar ao Niemeyer se ele aceita. E o Niemeyer disse que sim e tal. E lá foram os japoneses com as máquinas e os tripeias e tudo isso. E julgo que esperavam uma conversa sobre arquitetura. Mas todo o tempo o Niemeyer falou de política e de mulher. E os japoneses estavam perplexos, mas para mim foi muito divertido. Naquela salinha pequenina que ele tinha fechada. Outra vez foi um convite para um encontro, um diálogo naquele anfiteatro que há do outro lado do centro do Rio, onde há também um museu. E o teatro, o anfiteatro, não estava terminado, estava ainda aberto, mas era um dia maravilhoso, daquele clima do Rio, e foi muita gente e tal, mas o Niemeyer não apareceu. Mas mandou-me uma mensagem por uma amiga comum, arquiteta, a dizer se no dia seguinte ia a Canoas. Olha que no dia seguinte lá fomos a Canoas e então uma tarde magnífica, só estava ele, uma sobrinha, uma filha, neta ou neta talvez, e a amiga arquiteta. E conversamos toda a tarde só, deitado naquela maravilhosa cadeira, que julgo que é desenhada por ele, uma cadeira de estender e tal. E Canoas é uma maravilha, Canoas é uma joia. E no final, ele de paletó branco, impecável, já tinha, não sei se teria já 100 não teria, mas 90 e muitos tinha. Mas subiu ainda aquele declive para chegar à casa, para se despedir e tal, simpaticíssimo. Era uma pessoa muito afável, muito engraçada. E, bom, e um grande arquiteto. Para mais um grande arquiteto. O depoimento total do nosso querido Álvaro Siza já está no YouTube e é um depoimento que abarca, enfim, a vida da arquitetura nesta segunda metade do século XX até hoje, os altos e baixos da vida dos grandes arquitetos, tanto do Niemeyer como do próprio Álvaro, e é um testemunho de facto tocante.
que se assim o quiserdes, ireis ter a oportunidade de ver. Outra das figuras que participam neste livro é a artista do Rio de Janeiro, uma artista ainda jovem, relativamente, muito de vanguarda, digamos assim, muito arrojada, Paula Klein. A Paula teve a sorte e a honra de fazer a última fotografia do Oscar Niemeyer antes de falecer, poucas semanas antes de falecer. É isto que aqui tens. Ela captou, sem dúvida, uma magia. E este mistério que é esta passagem da vida para outra coisa que não sabemos, na verdade, porque nunca aconteceu connosco, não é? E, portanto, agora a Paula mandou-nos esta que está incluído no livro e que, de facto, ela mandou-nos um texto para esta nossa sessão, de que eu leio um fragmento. A fotografia, o último retrato de Oscar Niemeyer, foi realizada 4 meses antes do seu falecimento, quando ele já não estava mais disponível para ser fotografado. Foi através do Cadu Niemeyer, neto do Oscar, que conseguiu uma visita na tentativa de convencê-lo a fazer o retrato. Foi um trabalho desafiador, porque estávamos num quarto pequeno, sem luz natural e sem recuo para o equipamento de luz que eu havia levado. Persuadi-lo, contudo, não foi problema. Não podemos esquecer, seriedade à parte, que ele era um amante das curvas. Ainda que os 104 anos vividos estivessem pesando sobre ele, naquele momento, a vontade de produzir não lhe faltava. O Oscar morreu quase com 105 anos, faltavam poucos dias. Tenho fome de trabalho, disse ele à Paula. Me disse ele, em meio às poucas frases ditas. O quarto era escuro, mas ele era pura luz. Brilhou aqui e hoje, certamente, brilha em algum lugar que desconhecemos. Muito obrigado, Paula. Se vocês não conhecem a Paula, vale a pena. Ela tem uma obra muito radical, muito interventiva, e ela própria é uma pessoa intensa. Estou certo que o Oscar gostou, apesar disso acontecer já nesta parte final da sua vida, gostou de conhecer esta figura. Outra figura que tem uma presença marcante neste livro, e como vê, este livro sendo a história do único projeto do Oscar Niemeyer construído em Portugal. O Oscar fez 5 projetos para Portugal, mas só um foi construído. O quinto projeto dele foi apenas agora descoberto, nos arquivos da Fundação Niemeyer. É uma coisa de que ninguém falou, em Portugal ninguém, eu próprio desconhecia, e é um projeto surpreendente para a zona ribeirinha de Belém-Algés, em que o Oscar é um projeto de 1981. Eu desconheço até quem tomou a iniciativa de lhe pedir este projeto. É algo que agora, isto foi uma notícia de há poucos dias, é algo que temos que investigar, mas o Oscar desenha não só um conjunto de edifícios surpreendente, para aquela grande zona que vai de Belém a Algés, que abarcava as docas, os armazéns do bacalhau, etc., etc., e que agora foi já consideravelmente alterado, mas para além da quantidade de edifícios surpreendentes, nomeadamente uma torre, assente apenas num dos lados e depois suspensa sobre as águas, para além dos edifícios, o Oscar desenhou um projeto oscariano,
mas com as águas, ou seja, ele usa os braços do Rio Tejo para desenhar formas niemeyer-ianas. Seria uma coisa absolutamente esmagadora termos esse projeto construído. Os outros projetos do Oscar são para o Algarve, um local chamado A Pena Furada, um projeto também absolutamente surpreendente, que incluía aeroporto. Imaginem, nós que passamos anos e anos e anos a discutir fazer um aeroporto, o Oscar entendia fazer um aeroporto na Pena Furada. Uma coisa surpreendente também, não teve viabilidade. Há um projeto dele para a sede da Fundação Luso-Brasileira, de 1991, que não teve sequência por incapacidade da própria Fundação, mas que agora, com a edição deste livro, o Presidente da Câmara de Lisboa e as suas principais vereadoras manifestaram interesse em retomar. Seria, de facto, magnífico ter um Niemeyer no continente. O único projeto do Oscar que foi construído foi este projeto de 1966 para o Funchal, um conjunto de 3 edifícios de hotel, casino e auditório. Um projeto dificílimo de construir. Para além do mais, recordai-vos que entre 1966 e 1979, quando o projeto se concluiu, a construção, deu-se uma das maiores crises mundiais, a crise petrolífera, que abalou completamente este tipo de investimentos, e deu-se o 25 de Abril. O feliz 25 de Abril, sem dúvida, mas é claro, uma revolução, e ainda bem, mexe sempre com as coisas. Apesar de tudo, as pessoas tiveram um empenho enorme, superaram todas as dificuldades e o projeto foi construído e hoje é um património da nossa modernidade. Aqui há uns anos, por ignorância e algum desleixo, até para não dizer má fé, surgiu na imprensa a ideia de que o Oscar tinha renegado esse projeto. É absolutamente falso. O que ele diz nas palavras que estão publicadas nessa mesma entrevista, nesse jornal, é que ele considerava mais o projeto do Viana de Lima do que dele, mas fê-lo por pura simpatia para com a figura desse arquiteto do Norte, com o ateliê no Porto, na antiga Rua da Cancela Velha, que já não existe, esse nome sequer. Alfredo Viana de Lima foi uma figura notável da modernidade em Portugal, absolutamente notável, de uma superioridade, de uma dignidade, numa altura, imaginai, onde a modernidade era algo proscrito no nosso país. Mas o Viana, de facto, levou não só a sua obra, como neste caso o convite de um amigo. O Oscar convidou o Viana para desenvolver a obra, segundo o projeto do Oscar, claro. Trabalhou imenso no ateliê do Oscar aqui no Porto e o Viana repetidamente manifestou com a sua dignidade. O Viana de Lima era uma pessoa impressionante. Tenho pena, na minha passagem há uns dias na Faculdade de Arquitetura, conversei com muitos estudantes sobre o Viana de Lima e é uma pessoa praticamente desconhecida. Tenho muita pena disso, porque todos estes grandes nomes que hoje nós conhecemos, o Álvaro e os outros, têm pelo Viana de Lima um respeito. Para nos falar sobre o Alfredo Viana de Lima, que foi de facto uma das grandes figuras que participaram neste projeto, convidei, e muito agradeço, o arquiteto Paulo Guerreiro, que tem levado a obra do Viana aos ombros em Esposende, nomeadamente através da iniciativa e da gestão na Casa das Marinhas. Peço, pois, ao Paulo que nos dê umas palavras de evocação dessa grande figura. Faz favor. Muito obrigado. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Estamos com som, não? Tá. Eu é que não sei falar porque... ok. Tem estas luzes fantásticas para as filmagens, mas que não deixa ver ninguém. Mas estão aqui. Não se forem Sim, embora. sim, dá para ver. Mas isto também ajuda, não é? Não é? Filtra. Eu estou consciente que a fronteira que agora levantou relativamente entre a autoria da obra do Hotel Casino, entre os primeiros esquiços do Oscar Niemeyer e depois toda a produção do Viana de Lima, eu suponho que tem pano para mangas relativamente à autoria, porque eu não queria estar agora a evoluir nesse discurso, mas com certeza que tem a expressão do Oscar Niemeyer, que isso é muito claro. Relativamente depois à execução, não é? o operativo, o Viana tem uma responsabilidade na execução da obra, não é? Em si será talvez o engenheiro da obra, não sei. Enfim, não queria estar a esmiuçar o assunto, mas não vale a pena estarmos. Relativamente ao Viana de Lima, é sem dúvida uma figura ímpar da nossa cultura, da arquitetura portuguesa modernista. Ele nasce em Esposende, em 1913, e é fruto da República, de certo modo. Ele tem um pai que é republicano, vem estudar para o Porto, para a Escola de Belas Artes, em 1929, portanto, apanha ainda um programa de ensino da República, porque esse programa só é alterado em 1933, quando é a entrada do Estado Novo, não é? Ele acaba a primeira fase, porque ele inicia os estudos aqui na Escola de Belas Artes, em São Lázaro, mas que tinham aulas em Soares dos Reis e na atual biblioteca hoje, ali no Jardim São Lázaro. Ele acaba a primeira fase, porque ele entra com 16 anos, e acaba a primeira fase do curso de iniciação em 1935-36. E começa a trabalhar na Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais. Curiosamente, no mesmo ano que começa a trabalhar o famoso arquiteto Rogério de Azevedo, também, que foi também um pioneiro da primeira fase do modernismo da arquitetura portuguesa. O Viana vai trabalhar com ele em várias obras, nomeadamente numa das obras emblemáticas, que hoje é tida como referência, em São Pedro de Ratos, aqui na Póvoa do Varzim, numa primeira obra de restauro, e outra obra também, entre várias, não é? Outra obra que é o Palácio dos Duques em Guimarães. E colabora, curiosamente, na Escola de Santa Combadão, na Escola Cantina Primária de Salazar. Curiosamente. Enfim, ele acaba o curso em 1941. Nesse período realiza provavelmente uma das primeiras grandes obras que hoje é conhecida como a Casa da Rua do Honório de Lima, que está lá um bloco de habitação multifamiliar, que foi demolido em 1971-72, mas que era uma obra incrível. Hoje seria património nacional. Entre 41 e 48 ele vai colaborar com vários arquitetos, nomeadamente com o José Porto, com o Agostinho Rica, que foram sócios, inclusivamente. Vai participar no primeiro Congresso dos Arquitetos em 78 e vai fazer uma carta para os Congressos Internacionais da Arquitetura Modernista em 1948. Ao famoso arquiteto Corbusier, e que era secretariado na altura pelo Gideon, também uma figura de referência do modernismo internacional. Essa carta não tem grande efeito, só em 1950-51 é que o Viana de Lima é convidado a participar nesses congressos internacionais da arquitetura modernista.
e convida o famoso, que já foi aqui falado também, outra figura de referência, o arquiteto Fernando Tábora, que eu suponho que nem sequer ainda tinha acabado o curso, ou estaria quase a terminar. Portanto, estamos em 51, 52, enfim. O Viana de Lima é cerca de 50... Eu não queria estar a falar a cronologia, senão nunca mais terminamos aqui. Mas era só 2 ou 3 questões mais interessantes que ele vai fazer, e é para isso que eu estou aqui, um bocado para fazer a apresentação da casa dele, em Esposende, que é de 1954, e que vale a pena visitar. Ela está aberta por marcação, é uma questão só de entrar em contato comigo ou com a Câmara Municipal de Esposende, e facilmente se pode agendar uma data. Aos fins de semana é sempre um bocado mais complicado, porque tem que se acionar mecanismos de segurança, trabalhos extra, etc, etc. Enfim, em 1965, o Viana Lima vai fazer um catálogo da arquitetura portuguesa para as comemorações dos 500 anos no Rio de Janeiro. E eu suponho que é nessa altura que ele conhece o Oscar Niemeyer, que é apresentado pela senhora, pela antiga proprietária do Autódromo de Estoril. Fernanda Pires da Silva. Pires da Silva. Eu suponho que ela foi apresentada por ele. A obra da Pena Furada foi uma encomenda da Fernanda Pires da Silva. 60, exatamente, que eles têm um projeto e que também a Viana colabora com ele nessa altura. 60 e qualquer coisa, suponho eu. E depois vem este projeto, não é? Em que depois o Viana irá acordar os termos, que não sei muito bem. Sei que ele acompanhou a obra. Há um dossiê enorme, como já foi referido aqui, de 18 pastas, suponho eu, 19 dossiês de acompanhamento da obra, com o Luís Cerqueira, com outras figuras de relevo, como também já estão presentes aqui na publicação, do Daciano Costa, não é? Ou do Zé Rodrigues, ou do Fernando Conduto, também, Sá Nogueira, suponho eu também. Enfim, e o Viana de Lima colabora com ele, é inaugurado em 79, suponho eu. O primeiro edifício foi em 74. Depois pronto, mas como tinha dito, pronto, ok. O Viana de Lima, nos anos 60, também, nesse mesmo período, conhece o Oscar Niemeyer, começa a dar aulas na Escola de Arquitetura, na Escola de Belas Artes aqui no Porto, a convite do Carlos Ramos. Vão desenvolver, inclusivamente, até trabalhos até o último ano de vida do Carlos Ramos, que eu suponho o último trabalho é de 69 e o Carlos Ramos morre nesse período, nesse ano. Depois o Viana afasta-se e tem ali alguns problemas com a Escola de Belas Artes do Porto. Faz uma outra obra emblemática também, que é, nomeadamente, a Escola de Economia, a Faculdade de Economia do Porto. Tem vários prédios espalhados aqui pelo Porto também, mas a Faculdade de Economia do Porto é aquela que, digamos, que vai ser uma espécie, se me permitem a expressão, pontapé de saída para os novos edifícios da Universidade do Porto. Nos anos 80, a produção do Viana de Lima diminui de uma forma significativa, muito embora depois vá colaborar com... aliás, vai fazer nos anos 70, peço desculpa, planos da Unesco para Ouro Preto e Minas Gerais. Vai colaborar com várias faculdades no Brasil, e a produção dele depois começa a diminuir, enfim, embora faça uma outra obra, e inclusivamente para a Indonésia, Malásia, desculpem, para Moçambique, faz um plano para a ilha de Moçambique, faz também uma obra de restauro para o Príncipe da Beira, na Amazónia, e faz um projeto final, que depois nem é ele que acaba a obra, que é a Torre da Argila, que é o arquiteto João Campos, que eu suponho que está aí, aqui no Porto, e digamos que é a última grande obra que o Viana de Lima. E morre em 1991, enfim, sensivelmente. Portanto, não tenho, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
gostava só de deixar aqui esta pequena publicidade. Se quiserem visitar a Desposende e a Casa das Marinhas, a Câmara está à disposição e eu também. É uma questão só de agendarmos. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Olha, para que não restem dúvidas, o Oscar fez questão, em 2001, quando nos encontramos, escrever-me uma carta onde deixa isso bem claro. A meu ver, este projeto do Funchal deve trazer o meu nome e o do meu amigo Viana de Lima. Portanto, não vale a pena estarmos com especulações, porque o Oscar, o espólio do Viana está no Centro de Documentação da Faculdade de Arquitetura do Porto. É, de facto, um espólio gigantesco, não só o espólio, o acervo, como a senhora diretora gosta que se diga corretamente, o acervo, como uma biblioteca de uma cultura. Portanto, eu fico muito alegre de termos esta oportunidade para relembrar o Viana de Lima. No seu espólio são inúmeras as cartas onde o Viana reafirma sempre: o projeto é do Oscar, eu não vou alterar absolutamente nada, o meu papel é apenas construir o projeto. E como calculam, isso não era uma coisa nada fácil, porque os projetos do Oscar envolvem sempre sérios problemas, quer de engenharia, quer financeiros, quer espaciais, etc, etc. O outro grande contributo para esta obra do Funchal é alguém que não podemos deixar de nomear aqui e que o Paulo já referiu. Daciano da Costa é o autor dos interiores deste conjunto. E o Daciano tem aqui uma das componentes mais brilhantes da sua obra. O Daciano era uma figura enorme, enorme. Também, lá está, com a infelicidade de ter à volta um país paralítico, retrógrado, reacionário, sem condições, hostil a qualquer iniciativa de modernidade. Mesmo assim, o Daciano fez uma obra notável que hoje está documentada. A Gulbenkian fez uma grande exposição e um catálogo, e as suas filhas desenvolvem uma fundação internacional, de tal modo que o Daciano acaba de ser integrado no espólio do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque e na Vitra, no Museu Vitra, no Vitra Museum, o que é uma coisa que ele já merecia, esta consagração internacional, desde que começou a trabalhar, praticamente. Também é com muito orgulho que eu relembro aqui a figura do Daciano Costa e alguns exemplos absolutamente originais e notáveis do seu contributo para os interiores. Tendes um vasto capítulo no livro e uma entrevista até com o Daciano ainda em vida, mas todos os pormenores, todas as peças, tudo isso foi concebido e trabalhado pelo Daciano. A iluminação é de facto uma obra notável. Suponho que o arquiteto Nuno Sampaio já está aqui na sala. É verdade? Não. Não, infelizmente o arquiteto deslocou-se de Lisboa para estar aqui e falou-me por volta das 6h30, mas ainda não conseguiu chegar, pelos vistos. Porque eu tinha muito gosto, sobre a obra propriamente do Oscar Niemeyer, ter aqui as palavras do arquiteto Nuno Sampaio, que dirige uma grande instituição portuguesa e internacional, que é a Casa da Arquitetura. Mas, ei-lo, eu já temia que não... Nuno Sampaio, muito obrigado. Como vai? Trânsito aqui a chegar. Faz favor. E eu pedi ao arquiteto Nuno Sampaio
que dirige essa grande instituição que é a Casa da Arquitetura de Matosinhos, que nos desse umas palavras. Veio de propósito. Vivam, muito boa noite a todos. Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado pelo convite. Desculpem este atraso, que é a entrada do Porto, o trânsito de sexta-feira, mas eu não podia deixar de estar presente, primeiro para saudar o autor por esta publicação. Muito obrigado. O Carlos Oliveira Santos é, aliás, já um expert quando se fala de Oscar Niemeyer. Já escreveu vários livros sobre ele e não é uma personagem fácil de descrever. Não é uma personagem fácil de descrever porque o Oscar Niemeyer é, como todos sabem, um magnífico arquiteto, um arquiteto que marcou múltiplas gerações, que eu conheci pessoalmente, com quem tive o prazer de iniciar um trabalho que depois não se desenvolveu. Mas e é sempre difícil para o Carlos, como qualquer autor que escreve sobre o Niemeyer, falar do Niemeyer. E é preciso entender o Niemeyer nas suas diversas dimensões. A pessoal, que era um ser fantástico, que era um múltiplo comunicador, comunicava, percebia para onde ia, com quem queria comunicar. Se nós entendermos, por exemplo, Brasília, em que tem um contrato com o Estado brasileiro, que no eixo monumental só edifícios Oscar Niemeyer podem ser construídos, vocês percebem bem a força que exerceu num determinado período de tempo o Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer fez um trabalho relevantíssimo, durou muitíssimo tempo, fez muitíssimo trabalho em qualquer parte do mundo e era uma pessoa com um extremo sentido estético, técnico, pessoal, poético, e todas essas figuras se misturavam. O Carlos refere aqui um texto, uma frase que eu gosto muito de Niemeyer, mas que nós sabemos que nem sempre é como o Niemeyer gostava de explicar, ou melhor, como ele gostava de explicar as coisas, não tinha necessariamente a ver com a forma como ele resolvia os seus projetos. E ele dizia assim: não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta dura e inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é curva livre e sensual. A curva que encontro nas montanhas do meu país, nos cursos sinuosos dos seus rios, nas ondas do mar, no corpo de uma mulher preferida. De curvas é feito todo o universo curvo de Einstein. E eu lembro-me sempre como falava Paulo Mendes da Rocha e explicava, com certeza quase todos aqui conhecem o edifício Copan, feito em São Paulo. O edifício Copan, que tem 32 metros de altura. São 1.160 apartamentos. É talvez o maior bloco habitacional de São Paulo, que já por si uma cidade densa, de 25 milhões de pessoas, com 26 elevadores. Portanto, vocês imaginam que possam ser 6 blocos com várias entradas, 6 torres juntas. E, portanto, quando ele diz que não é a linha reta que o seduz, isto é uma forma inteligente, poética, de ele se relacionar com o país, naturalmente, com as curvas do Rio de Janeiro, mas é essencialmente uma solução técnica. Porque se o Oscar Niemeyer pegasse num edifício de 32 pisos, de 1.160 apartamentos, onde moram 5.000 pessoas, vocês vejam a dimensão do edifício, e o colocasse em linha reta assim, com esta dimensão, mesmo que resolvida toda a sua estrutura na base deste edifício, que sustentasse esta vela, ela naturalmente ao vento iria abanar. E, portanto, o que ele faz quando coloca a curvilínea, como a curva de Einstein, da mulher preferida ou do seu país, não é mais do que uma forma de ele resolver tecnicamente um edifício que por si só seria difícil colocá-lo em ângulo reto. Portanto, estas múltiplas camadas que Oscar Niemeyer tem tornam um ser invulgar e que é muito difícil construir.
É muito difícil ler, é muito difícil, principalmente, escrever um texto como aquele que é escrito aqui pelo Carlos. Eu lembro-me de, quando estive com ele, e ele falava do amigo português, de Viana de Lima, e falava do Hotel da Madeira, num projeto que ele gostava muito, e que dizia: pois, mas esse edifício é do nosso amigo português. Claro que ele não dizia isso descartando-se da autoria desse projeto, mas incluía a sua forma de trabalhar com o parceiro amigo português, que detalhava, que construía, que modificava o projeto, que havia uma relação de grande confiança. E o Oscar Niemeyer tinha esta capacidade de trabalhar em parceria, de ser generoso. Eu acho que a arquitetura dele, e eu acho que também está escrito aqui de uma forma muito bem alinhada, que nestas trocas de correspondência, inclusivamente com o Viana de Lima, esta capacidade, a subtileza das cartas que aqui vemos, e que é um trabalho de investigação, e daí também congratulo o Carlos por isso, de mostrar a correspondência entre o Niemeyer e o Viana. Como o Niemeyer lhe explicava a alteração que tinha feito ao seu projeto, sem nunca deixar que o Viana ficasse melindrado com as alterações que, ao ir o projeto para o Rio de Janeiro e voltar para o Porto ou para Portugal, ele entendia que eram necessárias de fazer e que as fez apresentando-as nessa carta ao arquiteto amigo português, como eu falava. O Niemeyer era também uma personagem de uma enorme sedução. Eu lembro-me quando estive com o Niemeyer, e eu era ainda um jovem, talvez de 30 anos de idade, com quem estávamos a encetar um trabalho que começou aqui, em Portugal, que era o trabalho de pena furada, lá embaixo no Algarve. Passado muitos anos, começou com o Viana de Lima, parou em 1960 e poucos, e de onde sai o croquis do hoje Museu de Niterói. E ele, na altura, fez um pequeno croquis de um projeto muito extenso, magnífico, e que, a dada altura, achou por bem, quando interviu na Marginal de Niterói, colocar este projeto. E teve o cuidado de ligar à cliente dele, portuguesa, dizendo: não se importa, Soutora, eu gostava muito de utilizar este croquis. Era um pequeno croquis, que depois foi desenvolvido e deu o Museu de Niterói. E esta capacidade do Niemeyer de se interessar pelo que o outro pensava, pela capacidade que ele tinha de ler outra pessoa. Quando se enfrentava comigo um jovem arquiteto e dizia: já foi à Casa das Canoas? Diga-me o que achou. Ele tinha 99 anos na altura. Eu era um jovem arquiteto de 30 anos. Mas era curioso a atenção e o que ele gostava de ouvir perante uma nova visão de uma nova geração sobre os seus próprios projetos. E estava atento ao que eu pensava, porque íamos encetar um trabalho novo e, naturalmente, ele gostava de me ouvir, uma nova geração, a olhar para os trabalhos dele. E esta capacidade, esta humildade que o Oscar Niemeyer teve, juntou-se à sua capacidade de seduzir as pessoas quando apresentavam um projeto, porque normalmente, quando apresentavam um projeto, o Oscar já tinha muita ideia daquilo que queria fazer. E depois era todo um trabalho de sedução com o cliente, com as entidades, para conseguir fazer aquilo que ele entendia. E eu acho que, quando nós olhamos aqui, o Niemeyer é sempre o Niemeyer, é uma frase feliz colocada pelo Carlos aqui neste livro, esta capacidade de dizer que qualquer gesto do Niemeyer era em si só um gesto de grandiosidade. E os seus edifícios demonstravam isso. Quando nós vemos os desenhos, quando talvez os não-arquitetos, ao desfolhear o livro, conseguem perceber os esquiços e ver até algumas fotografias dos edifícios, dificilmente
se apercebem da dimensão normalmente colossal dos seus edifícios, da escala monumental da sua arquitetura. E não deixa, de qualquer maneira, no seu desenho, de ser um desenho, primeiro, generoso, claro, límpido, translúcido, com uma capacidade de comunicação que ele, o edifício, tinha a capacidade de acolher as pessoas. E aí, o que lhe interessava naturalmente, quando eu falava nesta capacidade do desenho e da sua curva, da curva da mulher, era a capacidade que a sua arquitetura tinha, apesar da sua dimensão, apesar da sua escala, de continuar a ser uma arquitetura que recebia bem as pessoas, que acolhia bem a pessoa. E, portanto, qualquer um dos edifícios do Niemeyer é sempre um Niemeyer. Eu queria saudar o Carlos por esta coletânea, por ter recolhido desenhos, inclusive do Álvaro Siza, do Calatrava, de ter explicado num texto amplo, com várias vertentes, técnica, estética, um trabalho de investigação feito com alguns documentos históricos, e que não é fácil esse trabalho hoje em dia. Aliás, a Casa da Arquitetura tem muito esta missão de acolher estes documentos, de tratá-los e os disponibilizá-los para investigadores como o Carlos e outros poderem ir trabalhar, lerem novos capítulos da história de uma arquitetura, porque muitas vezes aquilo que nós vemos construído não é aquilo que foi inicialmente projetado. E muitas vezes não se entende porque é que um projeto muitas vezes começa assim e acaba assim. Não é porque o arquiteto olhou e achou, a meio do processo, que talvez fosse melhor esta alteração. Às vezes também acontece, mas normalmente acontece porque existe pareceres negativos das entidades licenciadoras, porque a questão financeira assim o dita, e, portanto, muitas vezes os investigadores, como o Carlos, começam a olhar um projeto que é conhecido, que muitos deles foram construídos e muitos deles não foram construídos, e começar a perceber porque é que ele começou de uma maneira e terminou de outra. Isso só é possível pelo trabalho das entidades que vão arquivando, tratando, mostrando, disponibilizando, porque muitas vezes a parte escrita de um edifício é tão importante como a sua parte desenhada. E o que é muito mais publicável é a parte desenhada, mas se não for esta capacidade dos investigadores de entenderem a parte escrita, não se consegue entender o desenvolvimento do projeto. Acresce ainda que cerca de, segundo as ordens profissionais, de 70% a 75% do trabalho dos arquitetos nunca chega a ser construído. Nós que estamos na prática profissional entendemos isso muito bem. E eu quero dizer que esses 70% a 75% dos projetos da vida dos arquitetos, se não forem cuidados, arquivados, mas simultaneamente disponibilizados à investigação, para que pessoas como o Carlos consigam estudar e transpor para exposições, para livros, essa investigação, toda essa vida dos arquitetos morre, desaparece, esfuma-se. E, portanto, eu não posso deixar passar este momento sem saudar o Carlos pela investigação que aqui traz mais uma vez ao público sobre um trabalho de Niemeyer, que é sempre uma pessoa que a todos os arquitetos deixa saudade. Por cima, um prémio Pritzker de língua portuguesa, um dos quatro. Temos o Oscar Niemeyer, o Paulo Mendes da Rocha, que está arquivado na Casa da Arquitetura, e os portugueses Álvaro Siza e Eduardo Souto Moura. São os quatro Pritzkers. O Pritzker, para quem não conhece, é o maior galardão da arquitetura, o Prémio Nobel da Arquitetura, que distingue anualmente os melhores da área da arquitetura. E Niemeyer foi o primeiro destes quatro a receber este galardão, naturalmente o mais velho, durou 104 anos, se não me falha a memória. O Paulo Mendes da Rocha chegou aos 90 e picos, o Siza felizmente está vivo, o Eduardo felizmente está vivo, mas digamos, quando o Paulo Mendes da Rocha dizia na relação do Brasil com o mundo e da história do Brasil, tinha apenas 400 anos, e os estudantes diziam, mas 400 anos, Paulo? Eu, sim, só 100 são do Niemeyer. E, portanto, vemos a dimensão
e a força do Niemeyer na história da arquitetura brasileira, na história da arquitetura contemporânea, na história da arquitetura mundial. Eu quero aproveitar só para saudar o Carlos por este trabalho, por esta investigação e trazer ao conhecimento de todos quando queiram, e principalmente às gerações mais novas. Muitas delas já não estudam na faculdade Oscar Niemeyer, a importância de olharem para este indivíduo, este arquiteto, esta pessoa tão múltipla, tão multifacetada, tão ampla e que construiu tanto e que elogiou milhares e milhares de pessoas, ajudando a que a vida de cada um fosse um pouquinho melhor. Muito obrigado, Carlos, está de parabéns. Muito obrigado. Esperamos sempre recebê-lo, as suas investigações e os seus escritos. Oscar, ouviu este jovem arquiteto que você recebeu? É assim. Olha, muito obrigado, António, muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Nuno. O objetivo desta sessão era, de facto, lembrarmos este figurão. Como ele disse, poucas horas antes de morrer, ao seu enfermeiro no hospital, temos de fazer o nosso samba. E o objetivo hoje era isso, aqui, fazermos o nosso samba com o Oscar. Deixem-me referir outra dimensão deste livro que tem a ver com o seu design e com a presença de dois jovens. Fiz questão disso e acho que o Oscar também gostaria, esse espírito que o Nuno falou, de ouvir e participar com pessoas bem mais novas. Convidámos um anglo-brasileiro, arquiteto, Rafael Iruzum Martins, para fotografar e desenhar. O Rafael usou este traço que foi inspirado, não sei se vocês conhecem, mas são uns desenhos que o grande escultor Henry Moore fez quando era uma criança, um jovem ainda, nos subterrâneos do metro de Londres durante os bombardeamentos nazis, os bombardeamentos alemães. As pessoas fechavam-se nos subterrâneos do metro e o Henry Moore fez vários desenhos com este traço. O Rafael, quando eu lhe pedi, disse-me isso: olha, eu vou escolher o traço do Henry Moore, dos desenhos do Henry Moore durante a guerra. O Rafael foi recebido pelo Oscar também, bem mais novo do que o Nuno. O Rafael tinha 15 anos e o Oscar incentivou, claro, a estudar arquitetura, mas disse, mas não na Europa. Estuda aqui no Brasil, a Europa é uma merda. O que era muito típico dele. O Rafael hoje é um homem com perto dos 30, arquiteto de grandes firmas inglesas. A outra participação, quer na fotografia e no desenho, como veem, uma abordagem completamente diferente, mas sobretudo no design deste livro. É do nosso André Faria, um designer português, sediado em Aveiro, que fez um trabalho notável. Notável, muito obrigado, André. O André, como veem, adotou um traço completamente, e essa diferença foi algo bonito também. Outra participação que temos que agradecer neste livro é do bisneto do Oscar. Quantos dos presentes conviveram com o seu bisavô? Já viram? Só ela conviveu com o seu bisavô. O Paulo Niemeyer não só conviveu, como trabalhou com o Oscar cerca de 16 anos. Eu pedi ao Paulo as memórias desse convívio e o Paulo faz várias dezenas de páginas finais publicadas no final deste livro dessas memórias. É um testemunho sentido, evidentemente, e maravilhoso
da faceta do convívio que os dois tiveram, com uma diferença, até à morte do Oscar, com uma diferença tão grande. E é isto, meus amigos, não vos quero tomar mais tempo. Quero agradecer a vossa presença e termino não falando do Oscar, mas para o Oscar. Mas não vou ser eu a falar. O Oscar tinha no seu pequenino gabinete, o seu ateliê era uma coisa deslumbrante, o Nuno conheceu, uma fachada de 16 metros sobre Copacabana. Eu, aliás, a primeira vez que lá fui, disse-lhe, assim também eu, com um ateliê deste também, eu seria o Oscar Niemeyer. Eu, com humor, claro. Mas ele recolhia-se numa pequena salinha de quê? 2, 3 metros, 2 por 3 metros, ou pouco mais, com os seus livros e uma pequena mesa, sem quaisquer janelas. E era aí, nas paredes dessa salinha, estava o poema do Manuel Alegre, Trovas do Vento que Passa. E o Manuel Alegre, quando soube disso, escreveu um poema para o Oscar. Gostava de estabelecer entre as palavras e o silêncio aquelas proporções que o Oscar Niemeyer consegue. Entre volumes e não volumes. Entre cheios e vazios. Gostava de inventar linguagem dentro da linguagem, como Niemeyer inventa espaço dentro do espaço. Mas como criar na escrita o nunca escrito? Gostava, meu caro Oscar, de pegar na caneta e fabricar um pouco de infinito. Fazer com sílabas e fonemas o que você faz com traços e com esquemas. Mas eu não posso, meu caro. Eu não posso, ou não sei, construir uma cidade com poemas. Tampouco sei se Deus tem mão e se desenha. Não sei sequer se existe ou simplesmente deixou para Oscar Niemeyer o 8º dia da criação. Mas é o que parece quando você faz um croquis. E depois é Brasília, uma catedral, um museu, uma mulher ou uma casa em Canoas. Com Oscar Niemeyer, o Brasil é mais Brasil. O mundo se refaz, se reinventa, se revoluciona contra a injustiça, contra a opressão, contra a fealdade. Cada projeto seu é um ato de harmonia. Traço a traço, você subverte o espaço e semeia a beleza na desordem estabelecida. Consigo é possível a utopia. Consigo a arquitetura é outra vida. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por terem vindo. Agradeço aos meus companheiros, o André, o Nuno, o Paulo, o António, e agradeço também ao Henrique Beck, que está aqui numa presença muito simbólica que o Oscar muito apreciaria. Meus queridos concidadãos, meus queridos amigos, até daqui a mais de 10 anos, se ainda continuarmos por cá, no estilo do Oscar, oxalá que sim. Muito obrigado a todos.